As pessoas dizem que a vida termina quando a alma deixa o corpo. Mas e se o corpo não permanecer parado? De almas parecendo escapar para fora do corpo até encontros que ninguém consegue explicar, passando por momentos que deixaram os vivos completamente abalados. Esta é uma compilação assustadora que talvez você nunca devesse ter visto. Número 1. Durante uma cerimônia fúnebre dentro de uma igreja, um dos presentes percebeu algo que simplesmente não parecia certo. No começo, ele achou que seus olhos poderiam estar enganando, mas, para tirar a dúvida, pegou o celular e começou a gravar. O que ele registrou causou arrepios. O corpo dentro do caixão aberto estava se mexendo. Era uma mulher, e parecia que ela tocava o próprio rosto, quase como se estivesse enxugando lágrimas. Isso definitivamente não é algo que alguém espera ver em um funeral. O homem ficou convencido de que ela, de alguma forma, havia retornado à vida. Mas as pessoas na internet não tiveram tanta certeza assim. E você, o que acha? Número 2. De volta do além. Um médico estava levando um corpo até o necrotério quando tudo tomou um rumo aterrorizante. Ao chegar à porta, outro funcionário apareceu para ajudar. Mas assim que os dois começaram a empurrar a maca para dentro, o cadáver, que parecia completamente sem vida, sentou-se de repente. Os dois homens correram apavorados, e a câmera de segurança parou de mostrar a cena poucos segundos depois. Será que aquela pessoa realmente retornou à vida? Ou algo diferente retornou no lugar dela? Exatamente isso, muita gente começou a se perguntar pela internet. Alguns chamaram o caso de fenômeno médico raro. Outros não ficaram convencidos. A filmagem termina ali. Ninguém sabe o que aconteceu depois. E, sinceramente, alguns mistérios talvez sejam melhores quando permanecem sem resposta. Número 3. Despertar milagroso. Existe um assunto que muita gente evita, embora ele faça parte da realidade de todos nós: a perda. Mas e se aqueles que perdemos voltassem de repente? Nesta gravação assustadora, uma família estava reunida para um funeral, dando os últimos adeuses. Quando um parente se aproximou para tocar a pessoa pela última vez, o impossível aconteceu. O ente querido se mexeu e começou a despertar lentamente diante dos olhos de todos. O choque e a incredulidade tomaram conta dos presentes, transformando a tristeza em espanto e até em esperança. Normalmente, pessoas preparadas para o sepultamento passam por procedimentos específicos, o que torna aquele momento quase impossível de aceitar, a menos que o corpo tivesse sido levado diretamente para o enterro sem passar por essas etapas. Teria sido uma ocorrência milagrosa desafiando a natureza? Ou apenas um fenômeno médico raríssimo, imitando a imobilidade de um cadáver? Número 4. Gesto final. Este técnico estava terminando a autópsia de uma pessoa falecida quando algo inacreditável aconteceu. Para seu completo desespero, o corpo levantou um braço, como alguém faria para chamar a atenção de outra pessoa, fazendo o trabalhador fugir da sala assustado. Não havia como aquela pessoa ainda estar viva. O funcionário acreditou que o corpo estava, na verdade, assombrado por um espírito. Caso você ache que se tratava de edição ou uma pegadinha, basta observar a reação dele. Não parece alguém fingindo ou brincando. Se esses momentos já deixaram você arrepiado, inscreva-se agora, porque daqui para frente tudo fica ainda mais perturbador. Número 5. Despertar miraculoso. A África é conhecida por seus rituais estranhos. Alguns são tão misteriosos que pessoas de fora dificilmente conseguem compreender. Em um funeral, um homem realizou algo que parecia ser um ritual incomum. Ele segurava a parte inferior do corpo do falecido. E, quando pressionou aquela região, o corpo se ergueu de repente, com os olhos bem abertos, como se estivesse voltando à vida. As pessoas ao redor ficaram extremamente animadas, chamando aquilo de milagre. Os céticos disseram que era encenação, uma apresentação feita para causar choque. Mas histórias antigas falam de rituais capazes de despertar a alma, mesmo que por pouco tempo. Ao assistir a cena, a pergunta continua: tratava-se de um truque ou eles presenciaram o impossível se tornando real? Comente abaixo. Número 6. Turno no necrotério. Imagens de câmera de segurança começaram a viralizar no TikTok, mostrando uma funcionária sozinha dentro de um necrotério. Ela estava prestes a iniciar um procedimento. Tudo parecia completamente rotineiro, até que, de repente, algo a fez congelar. O corpo sobre a maca pareceu se mexer, e não se tratou de um movimento pequeno o bastante para passar despercebido. Era algo forte o suficiente para deixá-la completamente apavorada. Ela recuou na hora e saiu correndo da sala. Pelo que disseram, o incidente a abalou tanto que ela precisou ficar alguns dias afastada do trabalho. Agora, as pessoas discutem o que realmente aconteceu. Tratava-se apenas de uma reação normal após a morte ou algo muito mais perturbador? Número 7. Contração no necrotério. Não importa como você olhe para este clipe, ele causa arrepios. Um funcionário do necrotério observava um corpo falecido enquanto gravava de forma casual, sem perceber totalmente o que a câmera estava captando. Do nada, o corpo mexeu a mão.
E não se tratou só de uma contração leve. Os dedos se moveram de um jeito que parecia intencional demais. Até a cabeça pareceu se mexer por uma fração de segundo. As pessoas imediatamente começaram a falar em possessão ou algum tipo de ressurreição. Mas um paramédico explicou depois que isso pode acontecer com certa frequência. Segundo ele, esses movimentos não vêm do cérebro, mas sim da medula espinhal. Mesmo depois que o cérebro para de funcionar permanentemente, a medula pode gerar reflexos automáticos por algum tempo, sem precisar do cérebro para produzir movimentos básicos. Essas reações podem acontecer sozinhas ou após estímulos, como quando alguém tenta reposicionar o corpo. Elas podem surgir horas depois, ou às vezes até um dia mais tarde. Ainda assim, isso não torna a cena menos assustadora. Número 8. Sombra no templo. Esta foto misteriosa veio de um usuário do Facebook chamado Jack Henry e acabou tirada dentro de um templo em Sahuayo, Michoacán, no México. No momento em que a imagem acabou feita, nada parecia fora do normal. Mas depois, algo inquietante chamou a atenção. Sobre a vitrine de vidro, havia uma figura escura e sombria, posicionada bem atrás da imagem do jovem mártir São José Sánchez del Rio. A forma parecia humana, mas o fotógrafo jurou que não havia mais ninguém ali. Algumas pessoas acreditam que poderia ser o espírito dele permanecendo por perto, quase como se vigiasse o local. Outras dizem que era apenas iluminação ou reflexo, mas, sinceramente, a presença parece intencional demais. Número 9. Movimento no necrotério. Este vídeo veio das Filipinas. Uma câmera de necrotério capturou algo profundamente inquietante. A gravação mostrava um homem deitado imóvel em uma maca, com o corpo completamente parado. De repente, a parte superior do corpo se moveu levemente. No começo, parecia apenas um truque da câmera, mas então um dos pés começou a se mexer repetidamente, como se tentasse sair dali. Momentos depois, o corpo inteiro se contraiu de maneira estranha, dando a impressão de alguém acordando. O clipe terminou de forma abrupta, deixando os espectadores sem nenhuma explicação definitiva. Médicos disseram que poderia ser reflexo muscular após a morte, enquanto muitos espectadores ficaram convencidos de que o homem estava voltando à vida. Número 10. Cadáver se erguendo. Este homem estava apenas fazendo seu trabalho em um hospital quando algo inimaginável aconteceu. Era tarde da noite, e trabalhar perto de cadáveres já era desconfortável o suficiente. Então, sem qualquer aviso, um dos corpos se sentou de repente. A câmera de segurança registrou o momento exato, e o homem não hesitou. Ele correu como se sua vida dependesse disso. O clipe viralizou quase imediatamente. As pessoas não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Alguns tentaram explicar a cena como espasmos musculares ou reações pós-morte. Outros não se convenceram e afirmaram que o corpo havia sido possuído por algo sombrio. Seja qual for a explicação, a cena aterrorizou todos que assistiram. Número 12. Mistério em movimento. Casas funerárias deveriam ser lugares silenciosos, mas uma delas, no Arizona, registrou algo que deixou até os funcionários desconfortáveis. Vários caixões estavam imóveis na sala, exceto um. A filmagem de vigilância mostrou o caixão deslizando lentamente para longe do lugar onde estava, como se mãos invisíveis o empurrassem. Não havia ninguém no salão, e a câmera não captou fios, cordas ou qualquer mecanismo. Os trabalhadores que viram a gravação acreditaram que aquilo era mais do que uma falha. Para eles, às vezes os espíritos resistem ao descanso mesmo depois da morte. Alguns entenderam aquilo como um sinal para olhar melhor dentro do caixão. Mas, seja o que fosse, ele continuou se movendo sozinho. Número 13. Incidente estranho. Tarde da noite, no necrotério de um hospital na Califórnia, imagens arrepiantes acabaram capturadas. Um homem que havia falecido estava deitado em uma maca, quando, de repente, a parte superior de seu corpo se moveu como se tentasse se sentar. Mais tarde, naquela mesma noite, câmeras de segurança da ala registraram uma figura esfumaçada, com aparência humana, atravessando o ambiente. Muitas pessoas acreditaram que os dois acontecimentos estavam conectados e que a alma dele vagava pelos corredores antes de desaparecer. Para os céticos, poderia ser apenas contração nervosa e distorção de fumaça. Mas, para quem acredita, tratava-se de um raro vislumbre do corpo e do espírito se separando. Número 14. Alma na câmera. Em 2017, uma câmera de segurança de hospital registrou uma cena que deixou todos sem palavras. Um corpo estava imóvel sobre uma maca, quando, de repente, uma figura parecida com névoa se ergueu dele. A forma esfumaçada subiu antes de desaparecer no ar. Muitos espectadores pela internet acreditaram que aquilo era a prova de uma alma deixando o corpo capturado em vídeo. Outros rejeitaram essa ideia
e disseram que poderia ser iluminação ou falha da câmera. Mas, para quem viu a gravação, tudo pareceu real demais. Quase como um momento que nunca deveríamos testemunhar. Número 15. Entidade no caixão. Durante um funeral, a família estava reunida ao redor do caixão dando os últimos adeuses. Tudo parecia normal, até que uma criança percebeu algo estranho. Sobre a superfície do caixão, uma forma fina, parecida com um fio, começou a se contorcer. O menino tentou puxá-la, mas aquilo escorregou de volta para dentro instantaneamente. O mais estranho é que ninguém mais viu. Apenas o garoto e a câmera registraram aquele momento. Depois, as pessoas discutiram se era um fio, um inseto ou alguma coisa menos natural. Mas existe a crença de que crianças enxergam aquilo que adultos não conseguem ver. Talvez por isso apenas ele tenha testemunhado o que realmente se escondia naquele caixão. O que você acha? Comente abaixo. Número 16. Visitante silencioso. Enfermeiras que monitoravam um paciente ficaram chocadas com o que a câmera registrou. Uma névoa estranha pairava perto da cama, mudando de cor, passando do claro ao escuro, enquanto se deslocava para um lado do leito. Assustadas, as enfermeiras correram até o quarto, mas, quando chegaram, o paciente já havia falecido. A filmagem perturbadora se espalhou rapidamente, com muitas pessoas convencidas de que mostrava o ceifador levando a alma do paciente. Outros, mais céticos, disseram que não passava de uma falha de câmera. Sobrenatural ou não, o momento deixou todos que assistiram bastante inquietos. O que você acha que aquilo realmente era? Número 17. Ascensão da alma. Esta gravação chocante tomou conta da internet. Uma câmera de segurança dentro de um quarto capturou algo difícil de acreditar. Enquanto um homem dormia, uma forma sombria e humanoide pareceu se erguer de dentro dele. Ela se sentou, depois subiu lentamente em direção ao teto, até desaparecer de vista. Muitos ficaram convencidos de que era a alma do homem deixando seu corpo. Mas a pessoa que publicou o vídeo nunca revelou se o homem havia morrido. Isso levou algumas pessoas a especularem que sua alma poderia ter saído apenas por pouco tempo, algo que muitos acreditam acontecer conosco durante o sono. Verdadeiro ou não, a cena se mostrou absolutamente assombradora. Número 18. Espírito na estrada. Este clipe chocante acabou enviado por um pedestre que havia acabado de testemunhar um acidente de trânsito. Segundo ele, um homem atravessava a rua quando acabou atingido, mas o impacto nem pareceu tão forte. Ainda assim, o homem caiu inconsciente imediatamente. Então tudo ficou realmente estranho. Enquanto gravava, o pedestre percebeu algo ao lado do corpo. Uma figura escura, giratória e parecida com névoa, pareando perto dele. Aquilo não parecia normal de forma alguma. Ele não conseguia decidir se era algo sinistro, como o ceifador, ou talvez a própria alma do homem tentando deixar o corpo. Número 19. Visita sombria. Uma mulher estava preparando um memorial para sua mãe, que havia falecido recentemente. Ela montou um pequeno altar, decorou com fotos e decidiu gravar o momento. Tudo parecia calmo e respeitoso enquanto ela filmava, até que algo inesperado aconteceu. Do nada, uma sombra escura passou bem diante da câmera, cobrindo brevemente todo o altar. Ela afirmou que não viu nada no momento, o que torna tudo ainda mais assustador. Quando assistiu à gravação depois, ficou convencida de que aquilo não era algo aleatório. Para ela, era sua mãe visitando-a uma última vez. Número 20. Fuga da sombra. Durante séculos, culturas ao redor do mundo descreveram experiências fora do corpo, momentos em que a alma se afasta enquanto o corpo permanece imóvel. Um trabalhador de fábrica descansando do lado de fora descobriu como isso pode parecer real quando é capturado por uma câmera. Enquanto ele dormia, uma figura semelhante a uma sombra se levantou de seu peito, pairou acima dele e depois voltou para dentro quando seu corpo deu um sobressalto. Médicos provavelmente chamariam isso de paralisia do sono, mas a cena parecia mais do que isso. A sombra daquele homem era apenas um sonho pregando peças, ou ele tocou a fronteira da própria vida. A resposta continua desconhecida. Número 21. Cadáver observador. Este clipe estranho tomou conta da internet. Ele mostrava uma mulher deitada em um caixão, com os olhos bem abertos, encarando diretamente a câmera. A filha dela correu, levantou a tampa e colocou o caixão no chão. Por um momento, a mulher voltou a parecer sem vida. Mas, quando a filha se aproximou, ela se sentou de repente, falando palavras estranhas e sem sentido que ninguém conseguiu entender. Instantes depois, deitou-se novamente como se nada tivesse acontecido. A gravação provocou uma onda de teorias perturbadoras, até que um comentarista revelou que se tratava de Arman Salon, um criador do TikTok conhecido por performances dramáticas em estilo de terror. Número 22. Caixão misterioso. Dizer adeus a alguém amado já é difícil o bastante, mas imagine essa pessoa acenando de volta.
Exatamente isso aconteceu durante a cerimônia de sepultamento de um homem na Indonésia. Enquanto os presentes se reuniam para prestar suas homenagens, a câmera captou algo realmente assustador. Um movimento fraco dentro do caixão. Parecia que o homem estava acenando para a multidão. Ainda mais perturbador, o tecido que o cobria pareceu se deslocar, como se a outra mão também estivesse se movendo. Naturalmente, isso deixou todos abalados. Ele teria voltado à vida de alguma forma, ou algo muito mais sinistro estava acontecendo? Até agora, ninguém conseguiu explicar. Mas uma coisa é certa. É o tipo de momento que fica assombrando a memória para sempre. Número 23. Inquieto por dentro. Alguém publicou um vídeo mostrando um movimento estranho dentro de um mausoléu com frente de vidro. Observe com atenção. O pano colocado lá dentro começa a se mexer, como se algo estivesse se movendo por baixo dele. A pessoa que filmava parecia não perceber o que havia capturado. Mas, quando o vídeo chegou à internet, as especulações explodiram. Alguns acreditaram que era um espírito se manifestando dentro do mausoléu. Outros afirmaram que era a alma do falecido ficando inquieta dentro da tumba. Seja o que fosse, é difícil assistir sem sentir que algo estava tentando sair. Número 25. A história de Heidi. Quando Heidi Bar tinha 16 anos, um acidente de equitação mudou tudo. Ela contou que, em um instante, encontrou-se flutuando acima da cena, observando tudo de maneira calma. O acidente acabou causado por outro cavalo, um cavalo disparado, e sua montaria virou para trás, caiu de uma colina, e ela imediatamente saiu do corpo sem esperar. Heidi disse que se viu cerca de 9 a 12 metros no ar, olhando para o próprio corpo lá embaixo. Então, uma luz dourada e quente apareceu sobre seu ombro, e dentro dela havia um homem. De alguma forma, ela o reconheceu. Ele parecia um homem, mas ela sabia que era mais do que isso. Mesmo assim, ele surgiu como um homem perfeito. Heidi costuma dizer que não conseguia desviar os olhos do rosto dele, porque o rosto era a coisa mais importante, cheio de alegria e amor vindo de seus olhos. Apesar de ter sido criada em uma família judaica ateia, ela disse que soube imediatamente que era Jesus. Ele não falou no início. Sua presença sozinha irradiava amor e paz. Seus olhos, segundo ela, tinham uma alegria tão profunda que era impossível olhar para outro lugar. Depois, Jesus teria mostrado momentos da vida dela, cada um revelando que ele sempre esteve ali, mesmo quando ela se sentia sozinha. A experiência a deixou certa de uma coisa. O amor, em sua forma mais pura, a encontrou muito antes de ela conhecer seu nome. Número 26. Yvonne Clark. Yvonne Clark confundiu sua pneumonia com uma gripe. Quando chegou ao hospital, a infecção já havia se espalhado pela corrente sanguínea e estava afetando seus órgãos. Os médicos a colocaram em aparelhos, enquanto amigos se reuniam para orar. Conforme seu corpo piorava, Yvonne sentiu que estava deixando-o, sendo puxada para um campo radiante cheio de luz e música, além de qualquer descrição. Nesse lugar, ela disse ter encontrado Jesus, cujo amor era absoluto e envolvente. Ele pediu que ela voltasse para compartilhar sua mensagem de perdão e fé. 3 dias antes de os aparelhos serem retirados, Yvonne acordou. Sua recuperação surpreendeu os médicos, que a chamaram de milagrosa. Embora voltar parecesse pesado em comparação com a liberdade do céu, ela acreditou ter sido enviada de volta com um propósito divino: contar aos outros o que viu. Segundo uma das falas, Yvonne era um milagre, pois normalmente seria muito difícil uma paciente em seu estado ter uma recuperação tão extraordinária. Número 28. Dentro da cova. Um vídeo estranho surgiu recentemente na internet, mostrando um homem que escorregou e caiu dentro de uma cova aberta durante um enterro. Isso por si só já seria assustador, mas observe com atenção o que aconteceu em seguida. Assim que ele caiu, algo o agarrou. Uma mão cinzenta, com aparência humana, segurou seu ombro e o puxou para baixo. O vídeo se espalhou rapidamente, deixando as pessoas abaladas. Alguns acreditaram que era o espírito da pessoa enterrada, se vingando por algo que o homem havia feito no passado. Outros juraram que era prova de mortos-vivos, algo que não queria permanecer enterrado. Os céticos chamaram aquilo de pegadinha, ou talvez de divulgação de algum filme de terror. Mas não houve novas atualizações sobre o caso, então talvez nunca descubramos o que era. Número 29. Visão rosa. Um homem estava gravando sua mãe em estado terminal, querendo guardar cada lembrança com ela antes que ela partisse de vez. Mas, durante a filmagem, ela disse algo estranho. Ela perguntou se ele conseguia ver uma pequena menina rosa ali. Porém, ninguém mais estava no local. Nenhuma menina rosa podia ser vista. Existe uma crença antiga de que pessoas próximas dos últimos momentos começam a enxergar aquilo que os outros não conseguem. Anjos, parentes falecidos, até companheiros da infância.
Muitos acharam que a visão daquela mulher poderia ser uma presença reconfortante. Talvez uma amiga esquecida de sua juventude retornando para suavizar sua partida. Um vislumbre assustador e, ao mesmo tempo, delicado do desconhecido. Ela insistia na menina rosa, enquanto o filho dizia que não conseguia vê-la. Número 31. Alma partindo. Essas enfermeiras monitoravam um paciente em estado crítico quando algo fora deste mundo aconteceu. Na tela, uma forma sombria pareceu se erguer do corpo do paciente e depois se afastar lentamente. O clipe rapidamente viralizou. Algumas pessoas ficaram convencidas de que era a alma do paciente capturada pela câmera em tempo real. Outras não tiveram tanta certeza, dizendo que poderia ser uma falha na câmera ou um inseto passando perto da lente. Mas a parte mais inquietante vem logo depois. Instantes mais tarde, o monitor cardíaco marca a linha reta, como se aquilo, fosse o que fosse, tivesse levado algo junto. Número 32. Mão no caixão. Em 2023, um grupo de amigos decidiu explorar o histórico cemitério da Recoleta, em Buenos Aires. As coisas ficaram estranhas rapidamente. Eles encontraram uma abertura em um dos mausoléus antigos e resolveram olhar para dentro. A câmara estava cheia de caixões velhos. À primeira vista, nada parecia errado. Mas, quando revisaram a gravação mais tarde, perceberam algo. Uma mão pálida recuou rapidamente para dentro de um dos caixões, no exato momento em que os rapazes se aproximaram. Aconteceu rápido demais para perceber ao vivo, mas, quando reduziram a velocidade do vídeo, ficou difícil negar. Seria um espírito ainda preso ao corpo ou algo muito mais sombrio que nunca queria ser encontrado? Número 33. Jornada Divina. Charlotte Holmes jamais imaginou que uma consulta de rotina a levaria ao céu e ao inferno. Ela contou que havia sofrido um derrame cerca de 8 anos antes e que, ao visitar seu cardiologista, sua pressão chegou a 234 por 134. Durante o exame, a pressão subiu de forma perigosa, e enquanto os médicos corriam para salvá-la, Charlotte disse que flutuou acima do próprio corpo, observando toda a confusão. Então veio um perfume floral doce, seguido de uma música tão bonita que lhe trouxe paz. Quando abriu os olhos, estava cercada por luz, sendo guiada por anjos através do que descreveu como o próprio céu. Ela viu jardins impressionantes, encontrou entes queridos que já haviam partido e sentiu uma alegria pura e radiante. Mas Deus, segundo ela, também mostrou a borda do inferno, um lugar escuro, doloroso e insuportável. Momentos depois, Charlotte acabou puxada de volta ao corpo. Sua recuperação surpreendeu todos, e desde então, ela passou a compartilhar sua história para levar esperança e fé a outras pessoas. Número 34. Despertar infernal. A vida de Michael Bryan era marcada por caos, dependência, furtos, prisão e arrependimento. Por 10 longos anos, ele esteve perdido em tudo isso, até que uma noite aterrorizante mudou sua história. Em um quarto de hotel sombrio, uma voz escura o incentivou a usar o restante das drogas que tinha. No momento em que fez isso, ele apagou e se viu em um túnel que levava diretamente a um reino infernal. Mike descreveu criaturas enormes, com cerca de 2,40 metros de altura, algumas com cabeças parecidas com aves, fortes demais para enfrentar. Uma delas segurou um braço, outra segurou o outro, e o arrastaram por uma espécie de escadaria. Desesperado, ele gritou o nome de Jesus, e naquele instante, as criaturas desapareceram. Mike acordou ofegante cerca de 10 minutos depois, percebendo que não estava respirando. Aquele momento terrível quebrou sua dependência de vez. Hoje, Mike é pastor. Ele sobreviveu a 2 episódios de câncer e cirrose, e chama sua vida de um testemunho vivo da misericórdia e dos milagres de Deus. Número 36. Perturbação no túmulo. Este clipe arrepiante viralizou recentemente, depois de registrar algo profundamente inquietante em um cemitério. A filmagem mostrava uma cova recente, e então a terra começou a se mover, primeiro de forma sutil, depois com mais intensidade, como se algo embaixo tentasse cavar para sair. A pessoa que filmava permaneceu em silêncio, visivelmente abalada, e depois admitiu acreditar que havia algo vivo lá embaixo. O vídeo se espalhou rapidamente pela internet, com comentários divididos entre pânico e descrença. Alguns chamaram aquilo de prova inegável do paranormal. Outros temeram que fosse algo mais sombrio, algo que deveria ter permanecido enterrado. Então, da próxima vez que você passar por um cemitério, não olhe de perto demais. Alguma coisa pode estar olhando de volta. Número 37. Companheiro leal. O cachorro que aparece na tela pertencia à pessoa que compartilhou a imagem. Quando ele perdeu seu amado companheiro, ficou um vazio que apenas quem já teve um animal de estimação consegue entender de verdade. Agora observe a segunda foto. Você percebe algo familiar? No banco de trás, fraca, mas impossível de ignorar,
estava a silhueta do cachorro sentado exatamente como costumava ficar. A parte mais estranha é que a foto acabou tirada muito tempo depois que o animal já havia partido. Para ele, parecia que seu amigo leal ainda estava ali, fazendo companhia. E, sinceramente, como explicar isso de outra forma? Muito obrigado por assistir ao vídeo. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Muito obrigado mais uma vez.